Olá, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui com alegria para apresentar o Dr. Timóteo Carrequer. Ele é neto de pastor, tinha uma vovó que orava, que ensinou ele a orar. Seus pais, lá na Carolina do Norte, tiveram 3 filhos, todos fizeram seminário, e um deles, Deus escolheu e vocacionou a todos, mas a esse Deus chamou para estar no Brasil e fazer um ministério que já dura mais de 30 anos. Ele veio aos 25 anos, chegou um dia depois de ações de graças, conheceu Marta Kerr e um ano depois se casaram. Tiveram filhos, já tem 2 netinhos e Deus lhe deu a graça de se preparar para servi-lo. Lá nos Estados Unidos, ele fez um doutorado em Fuller, na área de Bíblia e Missiologia. Ele fez também um mestrado no Fuller, especificamente na área de Missiologia. Fez um mestrado em Gordon Conwell, é assim que se pronuncia? Gordon Conwell. Ok, na área de Teologia. E fez o bacharel em Ciências da Religião. Ele tem sido bênção aqui no Brasil, um líder, e veio a Brasília para ministrar no Seminário da MID, no nosso mestrado, o curso de Antropologia Cultural. Então, eu estou muito honrada em apresentar o Dr. Timóteo nesta manhã. Obrigado, Ana Maria. É um privilégio estar com vocês. Hoje ele é escritor, vários livros dele aí. Ele é também um coordenador de pastores. Já trabalhou em vários lugares no Brasil. Ele trabalhou também no Mackenzie, no Brasil, por muitos anos, e hoje está servindo a Igreja Presbiteriana Independente, no Ministério Intercultural e Transcultural e, ao mesmo tempo, interdenominacional. Eu queria lhe fazer uma pergunta, queria que o senhor falasse conosco a respeito disso, sobre vocação missionária. É um assunto que sempre nos preocupa e desperta interesse. O que é uma vocação missionária, Dr. Timóteo? Uma vocação missionária é uma percepção que Deus está guiando alguém no ministério de fronteiras, eu diria. Um ministério que quebra fronteiras, que vai além do trabalho da igreja, ou que é uma extensão do trabalho da igreja. Ele pode ser longe, e frequentemente é longe, em outros países ou outras culturas, ou pode ser próximo. Mas, de alguma maneira, pelo menos ao meu entender, eu penso que a vocação missionária envolve um chamado por Deus específico de avançar o Evangelho, onde ele já não chegou. O senhor faz alguma distinção entre vocação e chamado? Por quê? Eu faço, Ana Maria, é uma distinção talvez mais minha, mas me ajuda um pouco a entender esse fenômeno. Para mim, quando eu leio as Escrituras, a palavra que nós traduzimos como vocação geralmente é usado no sentido de Deus vocacionar alguém para segui-lo. A nossa vocação é de ser discípulos de Cristo Jesus. Então, dessa forma, todos nós somos vocacionados, aqueles que recebem o chamado por Deus de segui-lo fielmente até o fim da vida. Agora, eu prefiro usar essa palavra chamado para aspectos mais específicos. Durante nosso discipulado, Deus nos chama para diversas coisas.
nos chama para certos lugares, às vezes para passar muito tempo. Estou aqui há 33 anos já, mas nesse período Deus também me chamou para diversos ministérios em diversos lugares específicos. Então, ao meu entender, o chamado a algo mais específico, né, em relação tanto ao ministério quanto ao local. E a vocação é para a vida, é de seguir Jesus integralmente, corpo, alma e espírito. Então, nessa perspectiva, aquela velha frase de que cada crente, um missionário. Cada pessoa que não tem Jesus, um campo missionário. É verdade, Seria a vocação. existe uma verdade nisso, como, por exemplo, a grande comissão no final do Evangelho de Mateus é dado para todos os discípulos. Então, nesse sentido, todos nós somos missionários. Todos nós somos chamados para evangelizar. Por outro lado, nós sabemos que Paulo fala, por exemplo, em Efésios, de ministérios específicos, um dos quais é evangelismo. Então, se todos nós somos chamados para evangelizar, mas existe um ministério de evangelismo, é porque existem pessoas com chamados e talentos que Deus dá para eles, que eles podem focalizar aquilo. E eu diria a mesma coisa na área de missões. Por um lado, todos nós temos uma incumbência de avançar o Evangelho. Mas existe um chamado, nós podemos dizer até apostólico, se bem que hoje em dia usa esse termo com outros significados, mas no sentido de ser enviado por Deus específico, para uma tarefa específica, isso sim compete a pessoas específicas, como o apóstolo Paulo, como a senhora, como a mim e como muitos outros. Como saber que Deus está nos chamando para um ministério específico e para um lugar específico? Como tem sido sua experiência nessa área, doutor Carqueiro? Você sabe, agora eu estou pensando, até a formulação dessa pergunta, como saber. É interessante como nós sempre queremos saber. E Deus, entretanto, nos chama a crer e ter fé. Nem sempre a gente sabe com toda aquela certeza. A nossa fé é um chamado para andar pela fé. Deus nos dá pistas, né? No meu caso, eu me converti com 17 anos. Um ano depois, eu estava na faculdade, participando de estudos bíblicos. E durante aqueles 4 anos, eu fui convencido de que Deus amou o mundo e que isto era muito importante. Ressaltou para mim, na leitura da palavra de Deus, o amor de Deus para com o mundo e me despertou essa possibilidade que eu teria alguma vocação nessa área. Mas não tinha certeza. Saber, eu acho que é coisa mais complicada. Mais adiante, nos meus estudos, nas minhas orações, nas minhas súplicas, ouvindo missionários falando, outros pastores pregando, examinando minha própria vida, como Deus tinha conduzido meus gostos, coisas que me prepararam, as coisas começaram a encaixar. E eu senti aquele chamado por Deus de exercer um trabalho missionário. Foi para Haiti, no final dos meus estudos na faculdade. Eu voltei de Haiti um trabalho missionário. Foi a primeira vez que eu saí do meu país. Aquela experiência foi chocante. Voltei para casa pensando, eu não posso permanecer aqui sabendo que existem lugares como estes. Como Haiti. Não sei se isso era bem chamado ainda, né? Mas pelo menos ver que Deus estava acumulando no meu coração uma série de experiências, leituras da palavra de Deus, que ficava cada vez mais claro que isso era a vontade dele para a minha vida. Mas eu precisava tomar um passo de fé. Eu precisava escrever uma carta para uma organização missionária para dizer, olha, estou disposto.
É só para dizer, chegando aqui, Sim. a confirmação se fez. Amém. Não tinha mais dúvidas. Fique conosco até o próximo bloco, quando nós vamos estar falando como responder a um chamado missionário. O que fazer? Estão abertas as inscrições para o CEAM, Centro de Estudos Avançados de Missões da AMID. Se você tem um chamado missionário, venha se preparar aqui. Curso de graduação em 3 anos, com estágio em campos urbanos, nacionais e transculturais. Ótimas instalações, professores que vivem missões, alojamentos para alunos solteiros e famílias. Sede em Brasília. Nós pretendemos colocar no campo obreiros preparados para tempo como hoje, para atender missões, porque missões estão no coração de Deus. A AMID, de mãos dadas com a igreja para cumprir a grande comissão. Ligue agora mesmo, 61 3298 6700 ou pelo site www.amid.org.br.